Uma em cada 650 crianças que nascem no Brasil desenvolvem a fissura labial. Atualmente, Bauru é a cidade referência para esse tipo de tratamento. Mas São José dos Campos também pode vir a se tornar o segundo município referência. Esse é o assunto da entrevista de sábado. No Brasil, uma a cada 650 crianças nasce com fissura lábio-palatina. Hoje, no Vale do Paraíba, a Associação de Apoio aos Fissurados atende a mais de 240 pessoas, entre crianças e adultos. E a maior dificuldade é a logística para ter acesso às cirurgias, já que o hospital de referência nesse procedimento fica em Bauru, a mais de 400 quilômetros daqui. A boa notícia é que a Santa Casa de São José dos Campos está passando por um processo de credenciamento junto ao Ministério da Saúde para iniciar as cirurgias, para realizar as cirurgias aqui na cidade. Ao meu lado está a Eliana Molina, que é presidente da Associação dos Fissurados, das pessoas que têm fissura lábio-palatina. Olá, Eliane, seja bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço de estar aqui. Eliana, já existe uma data para o início dessas cirurgias? Em que pé está esse credenciamento junto ao Ministério? Ainda não existe uma data de início. Como você falou, a Santa Casa está no processo de credenciamento. Então a gente não sabe ainda ao certo quanto tempo isso demora, quanto tempo o Ministério vai dar a resposta para a gente. Então a gente acredita que alguns meses, né, para ter início o processo das cirurgias aqui. A partir dessa liberação, como é que funciona a organização do hospital? Centro cirúrgico, equipes? Então, o centro cirúrgico, a parte de estrutura física, a Santa Casa já tem. Por isso que ela se habilitou para ser credenciada. A parte do corpo clínico que vai atuar, são profissionais que se interessaram em entrar e que vão estar passando pelo treinamento para iniciar o atendimento nos mesmos moldes que é o nosso hospital de referência hoje, que é de Bauru. Nesse início das atividades, como fica o trabalho? Já existe uma fila de espera, uma organização para dar uma sequência a essas cirurgias aqui na cidade? Não existe uma lista de espera, porque hoje nós fazemos, a FLAP, a associação, nós fazemos toda a parte ambulatorial. A partir do nascimento do bebê, os hospitais nos avisam. Então a gente vai ao hospital, atende os pais, atende a criança internada e ela entra no nosso atendimento e a gente já referencia para cirurgia em Bauru. Toda a parte ambulatorial, o acompanhamento é feito aqui. Então hoje não existe, por exemplo, para cirurgias primárias, principalmente as iniciais, não existe uma demora em Bauru, né? Porém, à medida que vai passando o tempo, essas cirurgias vão, dependendo da área, vai empacando, porque lá é centro de referência nacional. Então aí começa a atrasar. As primeiras não, né? A de lábio, fechamento de lábio e de palato. Eliana, hoje com a realização dessas cirurgias em Bauru, quais são as dificuldades que vocês enfrentam com relação à logística e a esse deslocamento? Então, hoje na nossa logística, como eu falei para você, os hospitais nos avisam. Então, todas as maternidades, quando nasce um bebê com fissura, hoje eles entram em contato com a FLAP. A gente faz o primeiro atendimento, eles entram no nosso atendimento e a gente faz o cadastro deles em Bauru, né? Aí eles são chamados para Bauru a primeira vez para fazer o planejamento cirúrgico deles, né, do tratamento, e eles ficam no nosso acompanhamento ambulatorial. A criança tem que ter condições de saúde para fazer a cirurgia, não pode ter anemia, não pode ter nenhuma infecção. Então a gente faz esse acompanhamento para que ele consiga entrar em cirurgia. Especificamente sobre o deslocamento, como é que ele é realizado hoje? As famílias têm algum apoio, algum suporte? Deslocamento hoje, Bauru é longe, né? Então, quem tem condição vai de carro, mas hoje o auxílio tratamento fora domicílio, ele é concedido, é a prefeitura que concede, né? E a família ganha passagem, a estadia e alimentação para ficar em Bauru. Mesmo assim, existe essa dificuldade de retornar com a criança operada? Como é que existe, porque assim, vai de ônibus, tem que fazer baldeação em São Paulo de metrô, então muitas pessoas tem muita dificuldade em fazer isso, né? Tem uma outra opção que às vezes vai por Campinas também, mas mesmo assim tem essa dificuldade. E depois que a criança opera, tem alta rapidinho, né? E voltar com a criança operada,
né? Então, tudo isso são dificuldades enfrentadas. A gente vai ter um ganho, uma qualidade maior oferecendo essa cirurgia aqui. E uma resposta mais rápida também. Vai ser bastante, porque inclusive até para os pais que acompanham as crianças, tem aquele problema de faltar no trabalho, né? Tudo isso é dificuldade. A hora que a gente tiver o serviço montado aqui, tudo vai estar perto, vai estar próximo, né? E a probabilidade de abandonar o tratamento é muito menor. Esse tratamento a gente sabe que vai muito além de uma única cirurgia, não é, Eliana? Como que vai funcionar essa parte da equipe multidisciplinar? O hospital oferecerá o centro cirúrgico e esse trabalho paralelo, como é que fica? Então, a parte de... a estrutura hospitalar que hoje o hospital tem, a Santa Casa tem, na parte de cirurgias, de exames de alto custo, né? E a parte ambulatorial, continua sendo feito pela FLAP. Então, a gente está casando os serviços. A gente vai continuar fazendo a parte ambulatorial, a Santa Casa não precisa montar a parte ambulatorial e nós não precisamos montar a parte cirúrgica. Então, a gente está casando os serviços. Parte cirúrgica, estrutura hospitalar com estrutura ambulatorial. Muito obrigada pelas informações e pelos esclarecimentos. Nós conversamos com Eliana Molina, que é presidente da Associação de Apoio aos Fissurados Lábio-Palatais, e sobre a expectativa que existe para o início da realização das cirurgias aqui na Santa Casa de São José dos Campos. Maria Clara Andrade para o Band Cidade. Começa amanhã o inverno, né? Mas antes mesmo da nova estação chegar, as temperaturas já estão bem baixas. Nos restaurantes, cardápio diferenciado para atrair os clientes. Mas é importante não abusarem, para não ganhar também aqueles quilinhos indesejáveis. Na entrada desse restaurante em Quiririm, distrito de Taubaté, mais uma das muitas frases românticas do poeta Mário Quintana. E o amor combina mesmo com a nova estação, o inverno, que chega oficialmente amanhã. Para esquentar o clima, os donos colocaram aquecedores a gás na área externa. Eu prefiro muito mais o inverno do que o verão. Por quê? Eu acho mais aconchegante, mais gostoso, as roupas ficam mais bonitas, eu prefiro muito mais o inverno. Nessa época, a nossa alimentação também muda, muito mais saborosa e pesada. No cardápio, pratos quentes e quase sempre bastante calóricos. Feijoada quentinha, com muita carne de porco. Irresistível, né não? Torresmo, linguiça e uma caipirinha. Bem a moda brasileira. São pratos um pouquinho mais gordurosos, sim. Eu falei que a gente ganha uns quilinhos a mais no inverno, mas a gente recupera tudo no verão. Mas, porém, a gente fica mais satisfeito. Mas para Fernanda, essas delícias só estão liberadas no fim de semana. Durante a semana a gente segue uma linha mais básica e final de semana a gente aproveita. No inverno pede uma coisinha mais pesadinha, mais carregadinha, mas aqui a comida tá bem saborosa. E não pode perder o ritmo mesmo. Esse nutricionista diz que as frutas e os legumes não podem ser eliminados da alimentação. Sopas e caldos são uma boa pedida, mas cuidado com os acompanhamentos. Nessa época do ano, talvez alguns alimentos na base de chá, alguns chás que têm uma característica um pouco mais termogênica, canela, gengibre, esse tipo de alimentos, sopas também, desde que você tenha uma combinação correta. Não pode abusar no queijo, no pão, nas combinações que vai junto com esses tipos de alimento. E nem pensar em interromper os exercícios físicos nesses dias mais frios. O inverno começa nesse domingo, no início da tarde, exatamente 1h28. E ele vem com baixas temperaturas por aí. O sol voltou a aparecer neste sábado e amanhã a frente fria vai embora de vez. O inverno vai chegar em um domingo ensolarado na maior parte da região. Na Serra da Mantiqueira, o sol aparece entre nuvens e à tarde o tempo abre, mas as temperaturas permanecem baixas. Em Campos do Jordão, mínima de 6 graus. Em São Bento do Sapucaí, a máxima não passa dos 14 graus. No Vale do Paraíba, o céu fica parcialmente encoberto com predomínio do sol. Em Cruzeiro, o domingo começa com 12 graus de temperatura. Em Paraibuna, a máxima chega a 21. E em Guaratinguetá, atinge 22 graus. No litoral norte, a possibilidade de chuva diminui e o sol volta a brilhar.
Em Caraguatatuba e Ubatuba, os termômetros oscilam entre 16 e 23 graus. Hoje, em São José dos Campos, houve ainda muitas nuvens com curtos períodos de abertura e a temperatura não passou de 23 graus. Mas amanhã, o tempo abre e a máxima chega a 25 graus. Em Taubaté, o domingo vai ser ensolarado, com mínima de 12 e máxima de 22 graus. Em Ilhabela, o sol brilha entre nuvens amanhã. A temperatura vai de 18 a 24 graus, com ondas de 2 metros de altura e ventos de 7 quilômetros por hora. No próximo bloco, direto da Alemanha, a emoção de André Rocha, para-atleta de Taubaté que conquistou hoje medalha de ouro no Grand Prix de Berlim. São 7h10, breve intervalo, a gente volta dentro de instantes, não sai daí.